Olá, meus amigos, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos dar início à nossa série, A Oração que Move o Coração de Deus. Vai ser muito importante, muito especial para as nossas vidas, porque nós vamos ver que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é pela sinceridade do nosso coração. E o meio de comunicação entre Deus e o homem é a oração. É na oração é que se expressa aquilo que está na alma. Pastor, qual a diferença da oração para a reza? A reza nada mais é do que uma repetição. Mas a oração não. A oração é quando você fala do fundo da alma aquilo que você está sentindo, você expressa para Deus. É aí que o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem. Ora, meu amigo e minha amiga, Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Mas sempre tem aquela pergunta, o porquê disso, o porquê daquilo. Você já parou para pensar a respeito do poder de Deus que há na sua vida? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Diz a palavra de Deus. Diz assim no livro de Gênesis. Olhe bem, Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Criou o Senhor Deus, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai, enchei-vos a terra e sujeitai e dominai. Então, quem somos nós? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra. Nós representamos Deus. Nós somos filhos de Deus. Além de criaturas, somos filhos de Deus. Ora, eu quero dizer para você que aí é o ponto de partida. Lembra quando nós falamos no vídeo anterior, quando Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que crê em mim não só fará as obras que faço, mas como outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, tudo quanto pedides em meu nome, crendo recebereis. Bom, hoje nós estamos aprendendo mais um pouquinho. Por que Jesus disse aquilo lá para os discípulos? Você veja que na criação do mundo, o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre nossas vidas. Não é verdade? Ora, você vai a partir de hoje perceber aqui no cantinho do vidro, ou aqui ou desse lado aqui, você vai ver o número 1. Agora você vai ver o número 1. No próximo vídeo 2 e assim vai. Ou seja, vai ter a capa do vídeo é a oração que move o coração de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um homem que orou. Orou pouco, ele não orou muito não. Ele simplesmente fez uma pequena oração para manifestar o poder de Deus, para que uma nação, para que um povo viesse conhecer o verdadeiro Deus. Bom, a Bíblia fala lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, e o versículo, vamos começar aqui, no versículo 32, 1 Reis, capítulo 18,
versículo 32. Ele diz assim: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um remo em redor do altar tão grande como para semear 2 sementes, como 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: fazei segunda vez, e o fizeram. E disse mais: fazei a terceira, e fizeram a terceira vez. Depois ele diz assim: de maneira que a água corria o altar, em volta do altar, ele encheu também de água o remo, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. E aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração dele. Então caiu fogo do céu, do fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ora, essa passagem nos fala, porque ela começa, na verdade, começa no 18:20, 1 Reis 18:20, e termina, é uma palavra muito grande, termina no versículo 40, Mas eu vou mais ou menos esmiuçar aqui para você entender. Elias, vendo a prostituição espiritual que aquele povo estava vivendo, como nos dias de hoje, não é verdade? Existem deuses de todo jeito. Existem deuses neste mundo de todas as formas. Mas o verdadeiro Deus continua. O Deus que criou os céus e a terra lá atrás, ele continua sendo Deus hoje. E procurando na terra os seus escolhidos, o seu povo, os seus filhos, aqueles que verdadeiramente são a imagem e a semelhança dele. Para quê? Para mostrar a sua glória. Foi para isso que o homem foi criado. Deus, quando criou os céus e a terra, ele não criou simplesmente pelo um bel prazer. Não, muito pelo contrário. Quando ele criou todas as coisas, você vê que a Bíblia fala, olha, é bom que façamos o homem. Quando ele fez o homem, ele viu aquelas maravilhas e o homem, ele contemplou aquilo, ele disse, não é bom que o homem fique só, façamos para ele uma companheira. Então você vê, Deus cuidou de todos os detalhes e hoje não é diferente. Deus, ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família e ele quer te abençoar. Porém, eu quero dizer para você o seguinte, essa palavra hoje é para te posicionar. Você vai ter que tomar uma posição. Você é de Deus, você pertence a Deus, você é a imagem, a semelhança de Deus, então você tem que entender isso. Deus te deu um poder. Ora, se Deus nos deu um poder, por que nós vamos ficar à mercê, sujeitar o mundo? Não, nós não temos que sujeitar o mundo. Nós temos que andar na presença do Senhor, obedecer a Deus, e como diz a palavra, agrada-te do Senhor
e ele satisfará os desejos do seu coração. É isso que Deus quer fazer na sua vida a partir de agora. Então, mas você precisa entender. Às vezes as pessoas elas ficam, mas eu sou um pecador, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Veja, você é um filho de Deus. Se o seu pai é rico, o que você vai ser? Filho rico. Se o teu pai é poderoso, o que você é? Um filho revestido de poder também. Você concorda comigo? No entanto, muitas pessoas estão levando uma vida sofrida, uma vida completamente diferente daquilo que a Bíblia fala. Ora, hoje você está aprendendo que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas pela sinceridade do nosso coração. Você veja que a oração de um homem chamado Elias foi pequena. Se eu sou um homem de Deus, quando ele terminou de orar, o fogo desceu do céu. O fogo desceu. Ora, meu amigo, minha amiga, Deus quer fazer na sua vida algo grande. Aquele fogo foi a resposta de Deus. 450 profetas de Baal, de um Deus de madeira, um Deus de pau, de gesso, levava o povo à escravidão. Então, quando o povo está com Deus, Deus está com ele. Mas quando você não está com Deus, como é que você quer que Deus esteja com você? Não é verdade? Então, estar com Deus é buscá-lo, é alimentar da palavra, é orar, é jejuar, é se consagrar, é buscar alimentar a sua alma. A sua alma, ela, paradoxalmente, ela é como o corpo. O corpo, para ficar de pé, ele precisa de quê? Do café, do almoço, do jantar, do café da noite, não é verdade? Assim você mantém o seu corpo firme. Ora, da mesma forma a alma. Uma alma que não tem a palavra de Deus, uma alma que não ora, uma alma que não busca Deus, uma alma que não tem comunhão com Deus, ela vai ser fraca ou vai ser forte? Não é verdade? Pense comigo. Você tem pensamento, você tem sabedoria, pense um pouquinho. Então, uma alma que não busca a Deus, ela é fraca. E ela vai procurar em todos os lugares e não vai encontrar solução. Mas se ela buscar em Deus, a resposta vai vir. Elias, o profeta, quando ele viu que o povo estava corrompido, que Deus já não estava mais atendendo às orações daquele povo, porque o povo estava longe de Deus, tanto no coração como na boca. O povo estava buscando Baal, o povo estava lá. Então Elias diz, olha, hoje nós vamos fazer um desafio. Quem é o verdadeiro Deus? Se é Baal ou se é o Deus que eu falo, o Deus poderoso, o Deus de Israel. E aí aceitaram o desafio. Fizeram 2 holocaustos, 2 altares, Os profetas fizeram lá o deles e colocaram lá suas oferendas e gritaram o dia inteiro, até meio-dia. Ao meio-dia, todo mundo estava rouco de tanto gritar e se cortavam e se rasgavam e dizendo, Baal, Baal, responde, responde. Mas Elias disse, olha, aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí, quando Elias manda preparar o altar, põe água e depois ele diz, Senhor, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo. E o fogo desceu. E ali foi provado quem é o verdadeiro Deus. Ali ficou provado quem era o verdadeiro Deus. E quando o povo viu aquilo, caíram de rosto em terra, de joelho, e disse, só o Senhor é Deus. E imediatamente ali foi provado quem era o verdadeiro Deus. E os 400 profetas de Baal foram mortos, foram destruídos por ordem de Elias. Meu amigo, minha amiga, o que eu quero enfatizar neste momento é o poder da oração. O que a oração ela pode fazer na sua vida. A oração pode tirar essa doença, essa dor, essa depressão, esse mal que está sobre você. A oração pode mover a mão de Deus e levantar a sua empresa que está caída.
De repente você tem nome de que vive, mas está morto espiritualmente. Muitas pessoas te chamam de doutor, muitas pessoas acham que você é milionário, mas você sabe, você está devendo até o fio do cabelo da sua cabeça. Você está endividado. Sabe por quê? Porque você esqueceu de Deus. Você deixou de buscar a Deus. E quando a gente deixa de buscar a Deus, quem entra na vida da pessoa? O maligno. E ele vai entrar e vai destruir. Então muitas pessoas se mataram, muitas pessoas se destruíram, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão depressivas, né? Muitas pessoas estão perturbadas, né? Está sofrendo, está dentro de uma clínica, não é verdade? Deus quer mudar a sua história. Eu quero convidar você para procure uma igreja mais próxima da sua casa, vai lá, uma igreja séria, sabe? Vai orar, vai buscar Deus, pedir a Deus orientação. Ah, mas eu orando vai resolver? Meu amigo, preste atenção. Elias orou e quando ele orou, o fogo desceu. Deus respondeu com o quê? Com fogo. Deus respondeu a oração dele. E não foi uma oração longa, foi uma oração sincera, uma oração de fé. Então vá. Aqui em Recife, eu, pastor Jorge Lopes, nós estamos ali na igreja Ministério da Fé. Onde fica essa igreja, pastor? Na Rua dos Casados, 388, ao lado do Shopping Itacaruna, ali em Santo Amaro. E essa igreja fica entre o Hospital do Câncer e do outro lado está ali o Shopping Itacaruna. Aquela rua do meio ali chama-se Rua dos Casados. Lá, mais ou menos uns 100 metros na frente, você vai ver a igreja lá. Igreja Ministério da Fé. Eu, pastor Jorge Lopes, vou estar lá nas quartas-feiras, nas sextas-feiras e nos domingos. Quarta e sexta começa às 7 horas e no domingo começa às 6 horas da tarde. Olha, Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. Ah, eu sou católico, eu sou espírita. Não importa a sua religião. Você vai buscar uma solução. Você vai conhecer Deus. Você vai ter uma experiência com Deus. Quando nós abrirmos a palavra de Deus e pregarmos a palavra, nós vamos orar e o fogo vai descer para te abençoar, para mudar totalmente a sua história. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Quero mandar um abraço também para a dona Helena. Ela, inclusive, comentou, passou um áudio para o pastor Luiz Antônio, dizendo que está se sentindo bem melhor depois que ela ouviu as orações através aí do YouTube. Parabéns para a senhora, Deus te abençoe. Vai na igreja, Rua dos Casados, 388, próximo ali o Shopping Itacaruna. Não tem como errar, vá lá que Deus vai lhe abençoar grandemente. Um abraço, pastor Luiz, estou com muita saudade dele, estou doido para dar um abraço em você, viu, meu amigo? Compareça lá para a gente orar junto. Bem, eu quero deixar aqui para você, ó, aqui do lado, aí você pode colocar aqui o like, dá o seu likezinho e se inscreva no canal e comente. No comentário você pode botar, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha família, pelo José, pelo Manel, pelo Antônio. Pode colocar e nós vamos então estar orando e pedindo a Deus em seu favor, em favor da sua família. Tá certo? Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Tá certo? Vamos entrar em oração agora? Vamos pedir a Deus a proteção divina. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Eu peço agora, Pai, que o Senhor abençoe o católico, o espírito evangélico, abençoe aquele que está doente, enfermo, com dor de cabeça, dor de coluna, dor no corpo, esta pessoa que está depressiva, esta pessoa que não consegue dormir à noite, que ela venha dormir em paz, que ela tenha uma noite tranquila, que as portas do trabalho abram para ela, que ela venha ter as promoções,
se ela é um empresário, microempresário, que as suas vendas venham multiplicar, que tudo corra bem para ela a partir de hoje. Pai, eu as entrego nas tuas santas mãos e já declaro todos abençoados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém e amém. Deus abençoe você. Fique com Deus, viu? Fique com Deus. Que a graça do nosso Pai esteja na sua vida. Até lá.